Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com vocês novamente neste domingo. Agora para adorarmos ao nosso Deus, para cultuarmos ao nosso Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler versículos 33 a 36. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus bendito, nós nesta noite, Pai, queremos adorar ao Senhor, reconhecendo o Teu poder, a Tua graça, reconhecendo a Tua majestade, soberania sobre nós, reconhecendo a Deus o quão maravilhoso o Senhor é, reconhecendo a Deus que somos pequenos demais, não temos conhecimento suficiente do poder do Senhor e da grandeza do Senhor, mas nos curvamos nesta noite em adoração a Ti, sabedores, ó Deus, do Seu poder e da Sua graça, revelados na Sua palavra. Por isso, Deus, abençoa o Teu povo nesta noite, que nós possamos Te cultuar, Te adorar e sermos ouvidos pelo Senhor. E também nesta noite, Pai, sermos abençoados por Ti, sermos, ó Deus, transformados, renovados pela Tua palavra, renovados pela Tua presença. Abençoa o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Seu nome. Cante ao Senhor com alegria no seu coração. Para ele são todas as coisas.
glória a Deus, que nós possamos sempre viver para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Já intercedendo pelo momento da palavra. Feche seus olhos. Pai bendito, nós queremos te adorar, Deus, queremos realmente agradecer por todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos te agradecer de todo o coração, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá sempre a certeza de que temos um Deus ao nosso lado, de que nada pode, ó Deus, realmente nos tirar a certeza da salvação, a certeza, ó Deus, de que podemos confiar verdadeiramente no Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja cuidando daqueles que estão enfermos, cuidando, ó Deus, dos nossos familiares, dos nossos parentes, porque não podemos nos ver, ó Deus, que o Senhor esteja estendendo a sua bênção sobre estes lares, sobre a vida destes nossos familiares, ó Deus, cuidando, amparando e suprindo as necessidades que eles têm. Esteja também, ó Deus, derramando cura sobre a vida daqueles que estão doentes, sobre aqueles, ó Deus, que estão acamados neste momento. Pai, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, a tua graça e a tua cura sejam derramados sobre essas vidas, Pai. Abençoa também, Deus, traga libertação ao teu povo dos males, dos problemas trazidos pelos vícios, pelas importunações do inimigo, Senhor, que tudo caia por terra em nome de Jesus. Traga libertação ao teu povo, traga restauração ao teu povo nesta noite. Abençoa-nos também, Pai, a fim de que sejamos sarados e curados, limpos de todo pecado. Por isso, Deus, em nome de Jesus, perdoa o teu povo, perdoa cada irmão e irmã que realmente se arrepende nesta noite. Traga, ó Deus, sobre nós a renovação do Espírito, a fim de que vivamos para uma vida santa, para uma vida que te agrade, Deus. Obrigado pela tua salvação. Obrigado porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Obrigado, Pai, pela sua presença aqui conosco agora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos partilhar da palavra de Deus nesse momento. Eu quero conversar com vocês hoje baseado no texto de Daniel, capítulo 3. Profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Daniel 3, 8, que diz assim: Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado nenhum dos seus fios de cabelo tinham sido chamuscados. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, sua palavra foi lida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite. Transforma-nos, restaura-nos. Age, ó Deus, de acordo com aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Abençoa o teu povo, Deus. Fortalece-nos na fé e livra-nos das artimanhas do maligno, Deus. Livra-nos das suas armadilhas, dos seus dardos inflamados. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Queridos, tem uma certa história que diz o seguinte: havia numa pequena cidade do interior um farmacêutico que havia prosperado ali naquela pequena cidade. Já havia muitos anos que ele estava com a sua farmácia e prosperou naquela cidade. E como era uma cidade pequena, vida de interior, ele mesmo abria e fechava, nem tinha funcionários. E naquele dia ele já estava cansado, estava fechando a sua farmácia, já quase para baixar a porta, quando de repente chega uma menina, uma pequena menina, com um dinheiro enrolado nas suas mãos e diz: moço, pelo amor de Deus, eu preciso de um medicamento, eu preciso desse remédio. Por que você precisa desse remédio? Eu já estou fechando, já estou cansado. Ela diz o seguinte: moço, pelo amor de Deus, arruma, porque é para minha mãe. Se ela não tomar, ela não vai melhorar e ela está muito doente. Por favor. E então implorou aquele homem, ele muito chateado, ergueu a porta novamente, adentrou, nem sequer acendeu a luz da farmácia, e então, mais ou menos onde estava, porque ele sabia, conhecia suas prateleiras, ele foi lá e pegou um medicamento, e então deu à menina, pegou, pagou e correu, entregou para ela, e foi saindo, e ela correu. Quando ela esqueceu a receita, quando ele olhou para a receita, ele viu que ele havia pegado o medicamento errado e que se aquela mulher tomasse aquele outro medicamento que ele deu para sua filha, com certeza ela iria morrer, as chances dela morrer eram muito grandes. Então ele começou a pensar na sua vida, em tudo aquilo que ele havia conquistado, ele que era ateu naquele momento.
ele dobrou os seus joelhos e então começou a orar ao Senhor, começou a pedir a Deus para que nada desse errado, para que alguma coisa fosse feita, para que ele conseguisse mudar aquela situação. E antes dele terminar a sua oração, ele sentiu alguém tocar no seu ombro. E então ele se vira rapidamente, meio que assustado, quando de repente ele vê a menina novamente ali à sua frente, chorando, se debulhando em lágrimas e pedindo para ele: moço, por favor, eu caí, eu levei um tombo, eu fui correndo para casa, eu levei um tombo, e nesse tombo o remédio caiu das minhas mãos e quebrou quando bateu no chão. O Senhor pode me dar um outro remédio, um outro vidro, por favor, pelo amor de Deus? E então ele deu um outro remédio, só que dessa vez o remédio correto. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? O quanto você acha que a sua fé resistiria diante de uma grande provação? Qual o tamanho da sua fé? Será que é uma fé forjada da forma desse farmacêutico, não é? Movida pelo desespero, pelo momento difícil? Porque é assim que muitas pessoas se achegam a Cristo, é ou não é? Muitas vêm para Cristo nos momentos difíceis da vida, quando há um ente querido muito doente, quando ele mesmo está passando por uma doença, quando ele não vê esperança na vida, quando ele perde todos os seus bens. Momentos difíceis levam muitas vezes a pessoa a buscar a fé. Alguns buscam a fé no Deus verdadeiro, outros vão buscar a fé muitas vezes nos momentos difíceis e fazem promessas, não é? E a promessa é algo que eu costumo dizer que é uma coisa muito fácil, porque você só está obrigado a cumprir se o santo ou a divindade para a qual você fez uma promessa cumprir a parte dela, você está obrigado a cumprir. Não é essa parte também, você vai cumprir a sua parte. Mas o fato é que são levadas à fé movidas pelo desespero. É algo que a gente vê acontecendo e é algo que talvez você já tenha experimentado na sua vida. Mas e durante a sua vida, passando esse tipo de momento, como é que você tem experimentado a fé em Deus? Como é que você tem experimentado a fé em Deus nesses dias nos quais nós estamos vivendo? Qual o tamanho da sua fé? O quanto ela resistiria a uma grande provação? Você tem noção disso? Essas perguntas, irmãos, nos mostram como é que está, na verdade, a nossa vida com Deus. O quanto nós cremos nele, o quanto nós cremos nas suas promessas. Quando nós falamos sobre fé, todas as pessoas vão dizer que têm fé, que acreditam em algo. Não é? Ainda que digam que acreditam somente nelas, elas têm fé nelas mesmas. Não é? Mas às vezes todas as pessoas têm fé, mas nós falamos, e eu quero tratar com vocês hoje de algo que é muito maior que isso. Eu estou falando a respeito de algo verdadeiro, algo que é capaz de fazer coisas impossíveis, coisas inimagináveis. Nós estamos falando da ação de Deus na vida daqueles que creem. A fé que é capaz, como Jesus Cristo mesmo nos diz, de mover montanhas, de fazer com que nós vivamos uma vida totalmente diferente, uma vida de fé verdadeira. Então eu quero conversar com vocês nessa noite sobre a fé para a vida. Fé para a vida. Quando nós nos deparamos com esse texto que nós lemos aqui do Velho Testamento, texto que conta a história aqui no livro de Daniel, o início, da vida de Daniel e de seus amigos, e aqui nós nos deparamos com 3 jovens que foram postos à prova por causa da sua fé. Eles não foram postos à prova pelo simples fato deles serem melhores, porque eles eram melhores, mesmo sendo melhores, não é, do que os outros. Nós vemos o relato anterior a isso, nós podemos ver que eles foram postos à prova, tiveram sua fé posta à prova, juntamente com Daniel, quando eles não quiseram comer a comida do rei, os manjares do rei, mas eles comeram uma comida totalmente diferente, que não ia colocá-los contra aquilo que eles acreditavam diante de Deus.
Não é? Então ali nós vemos eles sendo postos à prova novamente, agora por causa do seu Deus, mas mais especificamente porque eles não negaram a fé que eles tinham no seu coração e no seu Deus. É esse tipo de fé que nós estamos falando. A fé que os levou até ali, a fé no Deus que os abençoou, fazendo com que eles ficassem mais fortes do que os outros que comeram os manjares do rei, agora estava sendo provada novamente. Provada novamente. O tempo passa e dessa vez Daniel não está com eles, mas há um decreto do rei que diz que ao soar dos instrumentos, todas as pessoas deveriam parar o que estavam fazendo e se dobrar e se curvar para uma grande estátua que ele havia feito, uma estátua de ouro, né? E quem não fizesse isso, quem não se dobrasse, não adorasse aquela estátua, ele iria ser jogado numa fornalha, porque ele havia descumprido um mandamento do rei. Então aqui nós evidenciamos algo muito importante, que quem crê em Deus verdadeiramente, quem tem fé no Deus verdadeiro, ele será perseguido pelos outros, será vigiado pelos outros. Quem crê no Deus verdadeiro terá testes de fé, terá que provar a sua fé durante a sua vida. Isso é claro, irmãos. É claro, isso é claro. As pessoas nos olham, nos veem todo instante. Elas querem ver como é que nós vivemos. Se nós fazemos algo de errado, elas nos condenam. Se nós não fazemos, elas tiram sarro. Ou seja, nós somos perseguidos. Foi isso que os sátrapas e aqueles outros conselheiros do rei fizeram com os jovens, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles não adoraram a estátua. Eles foram logo correndo contar para o rei, para falar da atitude deles. Muitas vezes a nossa fé ela é provada dessa maneira, porque nós somos levados pelas circunstâncias que nos cercam, nas mais variadas áreas das nossas vidas. Nós somos tentados, somos chamados a cumprir a vontade de Deus, a fazer aquilo, somos chamados muitas vezes a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, e se isso acontecer, haverão pessoas para apontar os seus dedos e para nos acusar. Então esse texto aqui mostra a verdadeira fé, a fé que é para a vida toda. É uma fé provada e aprovada por Deus, uma fé que não sucumbe a qualquer problema. A experiência desses três jovens nos ajudam a examinar a nossa própria fé, em como temos vivido uma vida de fé, e a determinar se nós temos uma fé autêntica, que pode ser provada. E que através dessa fé o nosso Deus realmente ele é glorificado. Então existe aqui alguns pontos do texto que nos levam a refletir na nossa vida. O primeiro ponto aqui falado é que a verdadeira fé, ela encara os desafios da vida. A verdadeira fé, ela encara os desafios da vida. Notem que eles já haviam passado por uma provação quando se recusaram a comer a comida do rei. Não é? Porque para eles eram comidas impuras para os judeus, e também comidas que eram oferecidas aos ídolos, por isso que eles não comeram. Então agora eles se encontram diante de um grande dilema: eu adoro a imagem do rei feita de ouro, ou eu enfrento a fornalha? Ou eu adoro, ou se eu não adorar eu vou para a fornalha. E por não adorarem, eles foram chamados à presença do rei diante das acusações dos outros conselheiros, e quando eles são indagados pelo rei, eles não titubeiam diante da pergunta do rei, eles não engasgam, eles não choram, mas eles respondem ali firmemente, sem medo do que aconteceria com eles. Olha comigo de novo o versículo 16 até o 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então eles não negaram a Deus, eles não ficaram com medo, mas eles confiaram em Deus em todo o tempo, seja
para livrá-los, seja para morrer por esse Deus, morrer pela sua fé. Não importa o que eles fizessem, eles não se dobrariam a um outro Deus. A fé que eles tinham em Deus era algo que suplantava as ordens humanas de um rei que achava que era um Deus diante das suas conquistas. Não é porque mais à frente, ali estava virado no capítulo 4, quando vai tratar então que Nabucodonosor se engrandece e vai pastar por 7 anos, não é como um animal, porque ele se ensoberbeceu diante das suas conquistas, então Deus fez isso com ele. Não é? Mas eles não se negaram. Eles disseram: se nós ficarmos vivos, nós não te adoraremos. Se nós morremos sem te adorar. Foi isso que eles responderam. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que a fé ela é superficial, uma fé às vezes mercadológica, que está sendo vendida a qualquer preço, para crentes que às vezes não são crentes de verdade, mas simplesmente têm uma roupagem de crente, simplesmente se parecem com crentes, mas que não vivem a fé verdadeira. Nós precisamos avaliar qual é a nossa fé diante de Cristo, diante das dificuldades da vida, porque muitos abandonam a Deus diante das dificuldades da vida, não creem verdadeiramente, não têm fé suficiente para crer que Deus vai suprir as suas necessidades. Como será que está o seu coração diante de Deus? Qual o tamanho da sua fé diante das dificuldades, diante dos problemas que se apresentam? É preciso tomar cuidado com o tipo de fé que nós temos vivenciado e experimentado nesse nosso tempo. Porque Deus, amados, Deus deseja homens e mulheres que não sintam vergonha de professá-lo. Não sintam vergonha de professar a verdadeira fé. Homens e mulheres que não se curvam aos modismos, mas que se colocam firmes contra tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Que são verdadeiros, que não têm nada do que se envergonhar, que não têm medo de nada. Infelizmente, muitos crentes, vão na onda de que tudo está do mundo, das coisas que estão acontecendo. Se todo mundo faz algo que vai contra a vontade de Deus, ele também faz, porque senão ele não pode ser diferente do resto do mundo, senão ele vai ficar do lado de Deus e vai ser o diferentão, ele vai ser uma pessoa a qual vai ser deixado de lado. O que importa na sua vida é agradar a Deus ou aos homens? Qual o amor que você tem? Seu amor é por Deus ou pelo mundo? Você crê verdadeiramente em Deus, nas promessas de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus sobre a sua vida? Ou não? Que tipo de crente você é? Sua fé já foi provada dessa maneira? Como é que você agiu? Como você reagiu? Precisa avaliar a nossa fé, para não nos dobrarmos aos modismos, para não nos dobrarmos diante das tentações, porque é isso que vai te guardar. A fé verdadeira, ela te protege, ela te livra dos dardos do maligno, ela te fortalece e ela cresce cada vez mais. A cada momento em que a sua fé é provada, ela aumenta cada vez mais, você cresce cada vez mais. Então a nossa fé deve ser uma fé verdadeira, e uma fé verdadeira encara os desafios da vida. Como é que você tem encarado os seus desafios? Como é que você tem encarado o desafio agora dessa pandemia, diante desta pandemia? Tem se desesperado, ficado ansioso demais? Tem reclamado? Ou tem confiado de que o nosso Deus é maior do que tudo, de que o nosso Deus tem o controle sobre todas as coisas, de que o nosso Deus vai nos guardar e nos proteger, de que o nosso Deus está ao nosso lado
e que ainda que a gente venha a morrer, nós jamais o negaremos, nós jamais desconfiaremos do seu poder. Como é que você tem crido? Como é que você tem exercitado a sua fé e encarado os problemas da sua vida? O segundo ponto que esse texto nos mostra sobre a verdadeira fé é que a verdadeira fé, ela desconcerta os inimigos. Então, no momento do texto aqui, depois de Sadraque, Mesaque e Abednego darem essa resposta para eles, o rei se enfurece. O texto nos diz que o semblante dele mudou diante da resposta dos três jovens. Por que disso, irmãos? Porque homens arrogantes não gostam de ser desobedecidos, e ordenou então que os três judeus fossem lançados na fornalha de fogo, porque eles haviam recusado uma oferta muito generosa, e então agora eles teriam que sofrer as consequências. Antes o rei tinha sido amigável com eles e se preocupado em salvá-los, né? Porque se vocês me adorarem, eu não jogo vocês, mesmo os outros, os sátrapas, os outros conselheiros falando com eles. Mas nesse momento, agora, diante dessa resposta, ele se enfurece e ele estava então agora decidido a destruí-los de uma vez por todas. Finalmente, então, os conselheiros da corte iam ter a sua vingança contra esses exilados judeus, não é? Que haviam se instalado no seu território e tinham sido promovidos a cargos que pertenciam a eles, que eram os caldeus. Então a fornalha ali era usada para fundição de minério, para produção de armas, né, de artefatos, de ferro. Então ela tinha uma abertura grande na parte de cima, onde se jogava lenha e o minério para acender o fogo, e na parte de baixo tinha uma porta onde se removia tudo isso, não é? E podia se ver também. Foi dali que Nabucodonosor viu as quatro figuras dentro da fornalha. Então, ele estava ali acompanhando aquele momento, esperando que eles fossem destruídos naquela fornalha grande que cabia 4 pessoas andando dentro dela tranquilamente. Então foi nessa fornalha que Nabucodonosor lançou os 3 judeus fiéis, totalmente vestidos e amarrados. A morte então parecia certa para aqueles homens que haviam se recusado a obedecer ao rei. Então a ira do rei deve ter abalado o raciocínio dele. Por quê? Porque a melhor maneira de castigar os homens não seria aumentar a temperatura do fogo, mas diminuir a temperatura do fogo, para que porque um fogo mais quente, consome rapidamente, instantaneamente, enquanto a temperatura mais baixa ia fazer com que eles sofressem uma dor intensa antes de morrer. Mas não foi isso que ele fez. Ele, irado, ele fala: coloque mais fogo. Seus guardas morreram ao jogar também diante da fornalha, do calor da fornalha, não é? Mas isso não fez diferença alguma sobre a vida desses jovens. Isso não fez diferença alguma na fé desses homens, porque os 3 não foram sequer afetados pelo fogo. Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele viu que eles ainda estavam vivos e não mortos. Eles estavam soltos e não mais atados, e que havia uma pessoa lá com eles. O rei pensou que fosse um anjo, parecido com o filho dos deuses, não é isso que diz aí em versículos 25? Olha comigo aqui o versículo 25, que diz assim: o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Olha o versículo 28. Então disse o rei Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Olha isso. Então ele, reconhece que há alguém a mais, a 4ª pessoa na fornalha. Obviamente era Jesus Cristo, obviamente era uma das suas aparições no Velho Testamento, onde ele aparece mais vezes, Isaías 43, Salmo 91, e assim por diante a gente pode ver a presença de Deus. Eles estavam ali dentro da fornalha, andando de um lado para o outro, como se eles estivessem num palácio e não numa fornalha. As cordas com as quais aqueles 3 homens tinham sido atados era a única coisa que havia sido afetada pelo fogo, mas nada havia sido queimado. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era de fato
capaz de livrá-los. Os 3 homens haviam se recusado a obedecer às ordens do rei e a prostrar-se diante da figura. Mas quando o rei ordenou que saíssem no meio da fornalha, obedeceram sem demora. Porque eles eram milagres vivos, irmãos, e queriam que todos soubessem que o seu grande Deus era capaz de fazer. Não apenas o corpo de cada um deles estava intocado, como também os seus cabelos não haviam sido nem sequer chamuscados. Suas roupas nem cheiro de queimado tinham. Aqueles outros oficiais ali presentes àquela cerimônia, não é? Estavam ali perplexos. E sem dúvida eles saíram dali e relataram tudo isso, não é? Quando eles voltaram para suas províncias. Era uma história e tanto. Era uma história e tanto. Algo totalmente novo, inigualável. Então os oficiais não ousaram dizer nada depois disso, absolutamente nada foi ouvido da boca deles naquele momento, para não ofender o rei, obviamente, mas foi Nabucodonosor que fala, não é? Aqui no versículo 28, ele declara, em primeiro lugar, ele declara o poder de Deus, em segundo lugar, ele declara a eficácia da fé nesse Deus. Não são os jovens que falam, não são os outros que falam, mas o próprio rei, nesse momento, diante de tudo isso, ele declara o poder de Deus, ele declara a eficácia que há em crer nesse Deus, no Deus desses meninos, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai falar sobre a devoção desses 3 homens judeus, desses 3 moços judeus, que sujeitaram o seu corpo, a sua vida, ao Deus verdadeiro e não ao falso Deus. Ele mesmo, por um ato de fé, os 3 deram um excelente testemunho do único e verdadeiro Deus vivo, que deve ser servido e adorado a todo o império babilônico. Por causa do ato de fé deles, os outros vieram a crer. Os outros conheceram o poder de Deus. Os outros conheceram o que é crer num Deus verdadeiro. Amados, através dos nossos atos de fé, outras pessoas virão glorificar a Deus. Através da nossa fé provada, outros virão glorificar a Deus. Em cada provação que nós suportamos, em cada provação que nós passamos, nós crescemos e ainda nós glorificamos o nome de Deus, para todas as pessoas que nos veem possam contemplar a mão do Senhor sobre as nossas vidas, a nos abençoar, a nos guardar, a nos proteger. Então, depois disso, nós aqui chegamos à conclusão dessa história de fé, que aqueles que não se envergonham de Deus, que não têm medo de professar a sua fé em Deus, daqueles que honram a Deus, também são honrados por Ele, são abençoados por Ele. Eu preciso crer nisso, irmãos. Olha isso, versículo 30, aqui para as nossas vidas. O fechamento da história diz o seguinte: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles foram promovidos diante de todos os outros conselheiros, diante de todo o povo que se ajuntou para ver a sua morte. Eles agora são promovidos por causa da sua fé. Por quê que Deus incluiu essa história nas Escrituras do Antigo Testamento? Por que será? Pelo mesmo motivo, amados, que ele incluiu histórias sobre as experiências de fé do pai Abraão, chamado de um pai da fé, que ao ouvir a voz de Deus, obedeceu prontamente, deixando seus familiares para trás e seguiu para a terra onde Deus iria mostrar para ele. Na prova de fé, em ter um filho na velhice, na prova de fé, em levar esse filho até um local sagrado, um local que foi erguido para oferecê-lo em holocausto a Deus. Fé recompensada com a vida do filho.
Fé recompensada com a bênção de se tornar uma grande nação, um grande povo através da descendência dele. Porque ele obedeceu, prontamente obedeceu. Histórias como a de Moisés, que apesar do medo, obedeceu ao Senhor. O medo, quando ele se depara com a sarça ardente e Deus fala com ele, se torna um dos maiores líderes do povo judeu, levando o povo pelo deserto, chegando à beirada da entrada da terra de Canaã, a terra prometida. Um homem que fez prodígios, um homem que realizou a vontade de Deus na vida dos outros ali, que mostrou através da sua fé o quão bom era servir a Deus e fazer a sua vontade. Histórias como a de Josué, que toma o lugar de Moisés e entra na terra prometida e recebe a incumbência de cuidar do povo como Moisés cuidou, recebe a incumbência mais pesada de levá-los à batalha para destruir os povos que Deus ordenou que fossem destruídos. Ele foi para a guerra e então ali naquele momento ele ouve uma palavra encorajadora que o leva a ter cada vez mais fé. Tão somente seja forte e corajoso, porque eu nunca te abandonarei, eu nunca te desampararei, eu estarei com você, porque a vitória é minha, somente vá, cumpra a minha ordenança. E ele teve fé suficiente, e até mesmo diante do povo, para dizer, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem escolher para quem vocês querem servir, onde vocês querem ficar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Histórias como a do rei Davi, o menor da sua casa, mas que tinha o coração voltado para Deus. Uma fé inabalável, a ponto de ir para guerrear com um gigante, levando somente pedras e uma estilingue, e derrotando esse gigante. Mas antes de ir contra o gigante, ele disse, eu vou te mostrar, vou mostrar para você que está zombando do povo, que há Deus em Israel, que há um Deus verdadeiro em Israel. Eu vou te derrotar. Fé. E muitos outros, irmãos, muitos outros. Olha, quando nós vemos a história, não é que quando para de chover, então o profeta diz ao seu servo, vai lá, sobe no monte. E ele subiu ao monte para olhar para o mar, não vê nada. Chega lá, mais 7 vezes, mais 6 vezes, ele sobe já cansado, na sétima vez, ele sobe, volta e conta ao profeta, e ele fala, o que você viu? Ele diz, eu vejo só uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, se levantando lá do mar. Então ele diz, está ótimo, avise o rei, para arrumar suas coisas, para descer para o palácio, para que as águas da chuva não o impeçam de fazer isso. Era uma pequena nuvem, mas a fé que ele tinha, o conhecimento que ele tinha no poder de Deus, o fez mandar o seu servo avisar ao rei para descer, porque a chuva já estava vindo. Qual o tamanho da sua fé? Olhando para esses exemplos de fé do passado, como é que você hoje vê a sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Talvez a sua fé esteja parecida hoje com a do servo que teve que subir 7 vezes, cansado, e quando chega, ainda chega meio desanimado, né? E diz, eu vejo apenas uma pequena nuvem. Ou a sua fé é de ver coisas grandiosas, porque você confia num Deus grandioso e poderoso, e ver uma pequena nuvem já significa a chuva que virá. Qual o tamanho da sua fé? A fé é de dizer, como Paulo, já no Novo Testamento diz, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e me salvou. Qual o tamanho da sua fé? É a fé de Estevão,
de não se negar a pregar o Evangelho, mesmo acusado e apedrejado, e morrendo, mas ao morrer contempla a glória de Deus. E dali, naquele momento de morte, ele está glorificando a Deus, porque Deus foi glorificado através da morte de Estevão. Quantos mártires da fé, quantos ainda hoje, irmãos, sofrem, quantos hoje são perseguidos, falando hoje mesmo, dentro do nosso tempo, neste ano, quantos irmãos já morreram em lugares onde outras religiões dominam, onde o ateísmo domina, porque não negaram a sua fé. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da sua fé? Deus nos dá essas histórias de fé para que a nossa fé seja recarregada, para que nós sejamos restaurados, animados, reanimados, fortalecidos, para nos encorajar nessa nossa vida. O povo de Deus, na sua batalha contra o mundo, contra a carne, contra o inimigo, contra o diabo, não é? É necessário que nós sejamos encorajados. Por quê? Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. Romanos 15, 4. É para nos encorajar nesse momento difícil, para encorajar a sua vida, para que você busque mais a Deus, para que você cresça na fé, para que você não desanime diante das circunstâncias contrárias, diante dos problemas, para que você não esmoreça, mas que você se erga nessa noite, para que você seja fortalecido pelo poder de Deus nesta noite. O encorajamento aqui no tempo de Daniel, o povo judeu, ele já não podia mais encontrar-se numa pior situação, estavam longe de casa, tudo aqui naquele tempo, naquele momento, não é? Eles estavam ali perdidos durante 70 anos, eles teriam que ficar no cativeiro, sua terra estava devastada, o templo e a cidade, os muros queimados, já estavam ali em ruínas, o povo foi disperso, estava ali entre gentios, entre o cativeiro da Babilônia, tudo parecia perdido. Os profetas previam um dia que os judeus iriam voltar para a sua terra e reconstruiriam ali a cidade, o templo, mas antes eles teriam que suportar a vergonha, o sofrimento do cativeiro. A experiência desses jovens de Sadraque, Mesaque e Abednego deve ter sido um grande estímulo na vida deles, na vida de todo o povo judeu, por ter convencido o povo a confiar, apesar do seu pecado, apesar de não terem confiado em Deus, confiado nos profetas, até aquele momento, mas a ter esperança. A esperança deles foi renovada através do ato de fé desses 3 jovens, mostrando que Deus é o Deus verdadeiro, mostrando que Ele está assentado no seu trono, reinando, que Ele não nos abandonou e um dia Ele cumpriria as suas promessas, a promessa que Deus fez ao seu povo, prometeu que estaria com eles lá na fornalha da aflição, se eles confiassem nele e se fizessem a sua vontade, que estaria ali com eles naquele momento difícil de exílio. Mais tarde, quando o povo começa a voltar, não é, para a sua terra, é certo que a história desses jovens ecoou durante os anos e que foi contada na sua terra e serviu de encorajamento para aqueles que estavam lá reconstruindo o templo, reconstruindo os muros. Essa história é um encorajamento para o nosso tempo, um encorajamento de Deus para o nosso tempo. A vida, ela pode ser aí segura, confortável. É isso que nós buscamos todos os dias. É ou não é? Uma vida segura, uma vida confortável. Mas a gente sofrendo, a gente morrendo por causa de Cristo, pagando um alto preço. E isso também, essa argumentação de buscar sempre uma vida confortável, não é? Uma vida segura,
caiu por terra diante da pandemia, que começou lá longe, longe de nós, quando nós só ouvíamos pela televisão, pelos noticiários, enquanto muitos aí estavam se preparando para o carnaval do nosso povo, né? Lá na China já haviam morrido milhares de pessoas. E depois foi tomando proporções cada vez maiores, adentrando a Europa e outros países da Ásia. E até que chegou dentro do nosso país e se tornou uma realidade. Deus está trazendo encorajamento para as nossas vidas nesta noite, para que a nossa fé, ela seja uma fé verdadeira, para que mesmo diante desse inimigo invisível, mesmo diante do medo que se instaurou por causa da economia, mesmo diante do desemprego, mesmo diante, às vezes, da nossa despensa já ficando vazia, Deus está nos chamando ao encorajamento. Deus está nos chamando a que nós realmente possamos dizer diante de tudo isso quem é o Deus que nós servimos e qual o Deus que nós adoramos diante de todas as pessoas que têm sofrido. Através da sua prova de fé, através da sua fé, pessoas podem ser encorajadas, pessoas podem se achegar a Jesus, pessoas podem realmente ver a ação de Deus manifesta verdadeiramente através da sua vida. Que você seja um encorajador através da sua vida. Pedro, na sua primeira carta, ele adverte a igreja, não é porque a igreja sofreria uma provação de fogo. A provação de fogo era iminente, sem dúvida. Eles se lembraram daquilo que havia acontecido com esses 3 homens diante do rei Nabucodonosor. Todos dizem que há mais mártires cristãos agora, no século XX, do que em todos os séculos anteriores. Nem todos os cristãos escaparam da morte da fornalha. Nem todos os cristãos, diante da prova de fé, escaparam da morte por doenças, por acidentes, por causas naturais, causadas pela natureza, pela fúria da natureza. Nem todos eles. Mas essa fé verdadeira que nós carregamos, que nós exercitamos e que a cada dia cresce mais diante de cada prova, ela nos garante a certeza da vida eterna, nos garante a vida eterna. Porque a nossa fé não é num Deus de ouro, não é numa estátua. A nossa fé é em Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou e que vai voltar. A nossa fé é verdadeira. A nossa fé é verdadeira. A palavra de Deus nos diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. 2:10. Quando muitos estão dizendo, que agora é o sinal do fim dos tempos. Se nós estamos nos aproximando do fim dos tempos, irmãos, a fornalha da oposição ao cristianismo já está sendo aquecida cada vez mais. Nós teremos cada vez mais provas de fé. Somente permanecerá firme aquele que tem uma fé verdadeira, aquele que crê em Jesus de todo o seu coração, enquanto muitos outros irão se prostrar diante de deuses falsos. O livro de Daniel, uma grande fonte de estímulo, porque ele nos lembra que Deus se preocupa com o seu povo, que Deus honra os seus filhos quando são fiéis a Ele. Porque aos que me honram, honrarei. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Como é que você tem honrado a Deus? Qual o tamanho da sua fé? Uma fé forte ou uma fé fraca?
Queridos, todos nós precisamos aumentar a nossa fé. Por isso nós podemos pedir a Deus que nos dê cada vez mais fé. Porque os apóstolos disseram isso ao Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Talvez nós não venhamos a enfrentar fornalhas, mas nós devemos estar atentos às sutilezas do mundo e do nosso inimigo Satanás, para nos fazer abandonar a fé. Então esteja atento. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, como diz 1 Coríntios 10, versículo 2. Que nessa noite você seja encorajado por Deus. Que nessa noite você tenha a sua fé renovada. Que mesmo passando por dificuldades, por provações, este seja um momento para que a sua fé seja aumentada e para que você se torne sal e luz nesse mundo, para que você se torne um exemplo de Deus para todos aqueles que têm sofrido, para todos aqueles que têm tido uma vida vacilante com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus aumente imensamente a sua fé, que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Queremos realmente pedir ao Senhor, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante desta pandemia, Pai. Esteja forjando em nós um caráter aprovado, para que nós, ó Deus, não venhamos a envergonhar o Teu nome, mas para que nós, ó Deus, experimentemos das bênçãos do Senhor através da fé que temos em Ti, Pai. Cuida do nosso coração e da nossa mente, Senhor, para que nós tenhamos o livramento necessário das tentações, dos medos. Cuida, Deus, dos nossos lares. Pela fé, Senhor, esteja fazendo com que nós confiemos em Ti, de que tudo, Senhor, será suprido, de que nada nos faltará, porque o Senhor está nos abençoando e cuidando de nós, zelando por nós. Abençoa o Teu povo nesta noite, abençoa cada lar que está vendo essa mensagem, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo de Deus derrame do seu poder, da sua graça e da sua bênção sobre você, sobre seu lar, sobre toda a sua família, fazendo com que você cresça na fé cada vez mais, não somente hoje, mas para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana cheia de vitórias, que seja um tempo abençoado nessa nova semana. E que você não deixe de compartilhar essa mensagem com seus amigos, parentes, seus familiares. Se for no YouTube que você está vendo, entre ou não, entra na página, curte lá, se inscreva no canal para que mais e mais pessoas vejam e tenham acesso, seja pelo Facebook, esteja atento às nossas redes sociais, porque durante esse tempo, infelizmente, é assim que nós estamos nos encontrando, até que nós tenhamos oportunidade de estarmos todos juntos, novamente, nos abraçarmos e celebrarmos ao nosso Deus juntos aqui na igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.